Saudação aos membros da Igreja Reformada aqui em Cabo Frio, também vocês que nos visitam nesse canal. Eu sou o pastor Marcel e hoje nós veremos um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura. Paulo diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que diremos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente não será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, como eu já falei, Paulo ele preparou a sua argumentação já no capítulo anterior, capítulo 3, e os judeus estavam se perguntando, então, o que vamos falar do nosso pai Abraão? Será que ele creu? Se a salvação é pela fé, e Abraão? Abraão creu? Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, ele não foi salvo, não é, senhor Paulo? E Paulo então fala, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, se Abraão, ele foi salvo mediante, vocês creem na salvação baseado na lei, baseado na circuncisão, então
assim como vocês, Abraão também tinha que se gloriar. Ele tinha então mérito e Deus tinha um favor para com ele. Isso que Paulo fala nesse capítulo 4, até o versículo 6, quando fala de dois tipos de salvação, versículo 4 e versículo 5. Uma que Paulo está atribuindo aos judeus, o pensamento deles, que era baseada em mérito, e outra baseada na graça de Deus. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, Deus tem uma dívida com vocês. Se Abraão creu desse jeito como vocês, então Deus tinha uma dívida com Abraão. E já vamos olhar a história de Abraão, vamos ver que não foi assim. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, dado isso aqui que o apóstolo Paulo fala, é bom nós lembrarmos da história de Abraão. Abraão é chamado de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 12, e Abraão vivia naquele contexto idólatra. Seu pai era um idólatra, provavelmente Abraão também era um idólatra, vivendo conforme os seus próprios pensamentos, vivendo, adorando outros deuses e tornando a glória do Deus Criador em semelhança de coisas criadas, então trazendo blasfêmias ao nome de Deus. Isso já foi abordado no capítulo 1 de Romanos. Mas então Abraão foi chamado daquele contexto, e ele foi chamado por Deus para uma terra que Abraão não conhecia. Então Abraão teve que crer nessa promessa, não sabia nem para onde estava indo. Então ele foi para Canaã, levou também o seu sobrinho Ló e sua família, e partiram dali então, sem saber o que haveria de suceder, apenas confiando na palavra do Deus que veio a ele. Abraão não foi a Deus, Deus veio até ele. E lá nessa terra então, de Canaã, mais uma vez Abraão teve que crer em Deus. Quando Deus pede para Abraão olhar para o alto, numa noite qualquer, e ver as estrelas, Deus pede para Abraão contar as estrelas. Abraão não consegue contar as estrelas, e Deus fala para ele: assim vai ser a sua descendência. E Abraão é um homem velho naquela situação, ele já é um homem avançado em idade, sua esposa é estéril. Então, humanamente falando, Abraão já não esperava mais nenhum filho que fosse chegar. E Deus, no seu tempo, concede então um filho, concede Isaac. Mas antes disso, nós vemos a fé de Abraão e as suas fraquezas, que são inerentes à nossa fé. Abraão teve um filho de uma das suas servas, a Agar, teve Ismael, e num certo ponto a sua fé então oscila, mas ele então recebe esse filho do seu Deus, Isaac. E num dado momento, mais uma vez, Abraão teve que crer em Deus quando Deus pede Isaac em sacrifício. Então Abraão, ele vai a um monte, ele prepara todas as coisas ali para sacrificar o seu filho, ele levanta o seu cutelo, já ia então realizar aquele sacrifício. Mais uma vez Abraão creu em Deus. E Abraão creu que Deus podia manter as suas promessas independente do que ia acontecer. Abraão também podia crer que Deus iria ressuscitar Isaac, ele era poderoso para fazer isso. Então vemos a fé de Abraão em ação, fé que foi trazida a ele quando Deus veio até ele, uma fé no qual não há nenhum mérito. Se fosse para receber algum pagamento, Abraão deveria receber a condenação, como todos os outros aqui em Romanos capítulo 1, que nós podemos observar. E então, o versículo 5 continua então Paulo a discursar sobre esse assunto. Ele diz, eu fugi aqui, fui para o capítulo 4, capítulo 3, agora capítulo 4, vamos lá. Versículo 6 então. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras da lei. Então Deus atribuiu justiça a Abraão por meio da sua fé. E Paulo fala sobre isso lá em Gálatas capítulo 3. Vamos abrir lá para que possamos usar a analogia da fé, a Escritura confirmando a Escritura. Em Gálatas capítulo 3 podemos ver Deus atribuindo justiça a Abraão mediante
a sua fé. 3, vamos ver aqui versículo 16. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto. Nós encontramos aqui, Paulo está falando contra aqueles que queriam agregar a salvação em Cristo também às ordenanças judaicas. Paulo fala que não tem como comungar, não tem como casar as duas coisas. Ou você vive numa disposição, ou você vive na outra. Mas um crente não deve se circuncidar, porque para que ele seja mais crente, sendo então um partícipe das coisas judaicas, mas é fé somente. Paulo mais uma vez defende essa fé somente aqui nessa carta aos Gálatas. Então vamos ver o capítulo 3, versículos 6 a 9. Ele fala: vocês são insensatos, Gálatas, que estão passando de Cristo, do Espírito que foi lhe dado, estão passando de novo para a lei mosaica. E ele então explica a questão da fé. Ele fala assim, versículo 6: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, a fé que colocou Abraão numa situação de justo diante de Deus. E aí então Paulo, em Romanos 4, usa a analogia da fé e usa Davi para mostrar que é Deus quem atribui justiça. Já vimos em Abraão, é pela fé. Então Paulo usa Salmo 32, um salmo de confissão de pecados de Davi, e ele fala: é assim também que Davi declara assim também, que é bem-aventurado, ou seja, o homem é feliz, a quem Deus atribui justiça. Ok? Deus faz a obra, não o homem faz a sua obra, independentemente de obras. Versículo 7: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, o que é essa imputação da justiça de Deus mediante a fé? Aí Davi explica mais sobre isso. Quando Deus faz isso, então Deus está perdoando pecados. Então Deus perdoou pecados do nosso pai Abraão. E isso não temos lei ainda aqui, no contexto de Abraão, não temos ainda circuncisão, mas nosso pai Abraão foi perdoado quando ele creu. Olha o que Davi também está falando sobre isso. Essa analogia da fé, usar Abraão e Davi, era bem típico da argumentação judaica, das escolas rabínicas. Lembra que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, então Paulo argumenta de uma forma comum à sua época, na escola de Hillel. Eles usavam esses dois personagens bíblicos para confirmar alguma coisa em relação à doutrina. O apóstolo Mateus faz a mesma coisa no seu evangelho, quando ele escreve para os judeus. Esse evangelho tem o propósito de falar aos judeus. Paulo, na genealogia, no primeiro capítulo, primeiro versículo, fala da genealogia e coloca dois personagens. Um é Abraão e outro é Davi. Então o evangelho se confirma nesses dois. Então veja que é algo bem comum essa maneira de confirmar algum assunto de fé. Então, meus irmãos, essa foi a primeira parte que nós consideramos, que a salvação não é por obras, mas por fé somente. Temos visto o exemplo de Abraão e vimos o primeiro ponto: ela é obra de Deus, a qual ninguém deve se orgulhar. Agora, a segunda parte, que essa fé, ela não é propriamente exclusiva dos judeus. E quando nós vamos novamente para o exemplo de Abraão, vamos ver que Deus deu promessas a Abraão de um grande povo, uma grande nação. E essa nação, as famílias da terra, é isso que é dito em Gênesis. Então não pode se limitar só a Abraão. Deus foi muito mais abrangente no seu plano de salvação. E dos versículos então 9 em diante, Paulo está falando sobre isso. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos,
ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Então, foi dado a Abraão. E o que dizer então dos outros que não são filhos de Abraão? Então, ainda que, Paulo, você está dizendo a verdade então, que Abraão foi salvo pela fé. Mas então, e os outros povos? Como eles são salvos? Existe uma maneira diferente de ser salvo? E Paulo fala, não. Todas as pessoas, sendo circuncisos ou não, isso quer resumir todo mundo, entre judeus e gentios, são salvos pela fé. Versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ainda era incircunciso. Então, uma vez que Abraão foi salvo antes de qualquer sinal que identifique ele com o povo, antes da circuncisão ou antes mesmo da lei que foi dada 400 anos depois de Abraão, o fato é que o fato de crer, a fé, é o que salva todas as pessoas. Entre Abraão ter recebido a promessa e entre Abraão ter sido circuncidado no capítulo 17 de Gênesis, alguns especialistas falam de 14 anos, os judeus falam de 29 anos. Então veja o grande vácuo que existe. E aqui, quando Abraão creu, ele já foi salvo. Não aqui, quando ele foi circuncidado. A circuncisão foi um sinal, foi um selo da fé que ele teve. Deus então confirma isso, Deus sela ele, e todos aqueles que vêm depois dele devem ser também circuncidados, como um atestamento de que aquela família pertence ao Senhor, por causa da crença daquele cabeça, da crença de Abraão. Então os outros foram circuncidados, e esse foi o padrão, e foi a maneira como Deus então buscou salvar alguns homens, através das suas famílias, Abraão primeiro, e assim aqueles que vieram depois. O sinal estava lá, para que ao olhar para o sinal, alguém perguntasse, então o pai poderia explicar o que era aquilo, e tudo então apontando para a fé. Versículo de número 11 fala sobre isso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, aquilo que a gente está falando, justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, de quem Abraão é pai? Abraão é pai de todos aqueles que creem. Nós lemos Gálatas 3, 6, 7, falamos já sobre isso. Todos aqueles que creem têm como pai Abraão. Não meramente um judeu pode dizer que tem como pai Abraão. De certa forma, sim, porque tem uma identidade com ele mediante a carne, a genealogia. Mas em identidade eterna, Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Foi o padrão de como alguém é salvo e colocado na família da fé. Gálatas 3, versículo 16, continua falando mais sobre essa questão. Nós vemos o ponto principal dessa crença de Abraão. Abraão creu em Cristo. Abraão creu em Cristo. Esse conteúdo, embora embaçado na época, ele foi revelado na pessoa de Isaac. Isaac era o filho da promessa, apontando para, de fato, o Filho de Deus que viria e que seria sacrificado. Isaac foi poupado, mas Deus estava revelando então qual era o seu plano. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se fosse só o povo judeu, né? Como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então Abraão creu em Cristo. Todos aqueles que creem como Abraão, devem crer no Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que temos aí na segunda parte, que essa fé somente não é propriedade exclusiva dos judeus. E Paulo já falou sobre isso, na verdade, no capítulo 2, eu acho que também no começo do capítulo 3, e Paulo, mais uma vez, dentro desse grande argumento, ele está novamente repetindo essa questão. Versículo 12, e pai da circuncisão, isto é,
daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E aí fala, não foi por intermédio da lei, versículo 13, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, Deus estava prometendo a Abraão um grande povo crente. Embora que no tempo, quando nós cremos na revelação que ela é como uma visão telescópica, tem sempre uma montanha atrás daquela montanha que nós estamos vendo ali. Então, Deus comunicando aquele povo, na verdade, estava sempre comunicando pessoas que seriam agregadas à família de Deus, mediante a fé. E essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. Se nós lermos Hebreus capítulo 11, nós encontraremos um resumo daquilo que Abraão pôde crer. Abraão creu numa cidade celestial, Abraão creu num povo santo, Abraão creu em Cristo. Romanos 11, eu vou ler, já que a gente não leu a história de Abraão em Gênesis, aqui então nós encontramos um resumo. Versículo 8, capítulo 11, versículo de 8 até 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Veja a resposta da fé dele. A fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Assim são os crentes, estrangeiros e peregrinos. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é o Evangelho que nós encontramos aqui, a boa notícia de Deus a Abraão, que Abraão teve que crer. Agora, meus irmãos, já vimos então que a fé ela é anterior à circuncisão, e todos, independentemente da circuncisão ou não, devem buscar essa salvação que vem de Deus. Mas então, será que a lei não tem propósito? Versículo 15. Vamos ler então, deixa eu voltar lá em Romanos capítulo 4. Não posso continuar com Hebreus, né? Romanos capítulo 4, vamos lá. Versículo 14, Paulo falou assim: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, se só são os herdeiros os que têm lei e circuncisão, então a promessa está cancelada, né? Fé, então, Abraão, como é que ficou Abraão? Abraão só recebeu lei depois, 400 anos depois. Então, como é que Abraão foi salvo? Essa é a pergunta. Eles não poderiam deixar de dizer que foi por meio da fé. A fé foi atribuída como justiça da parte de Deus. Versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, Paulo ainda quer falar da lei, mas para dizer o seguinte: a lei mostra a sua pecaminosidade. Mostra como um espelho. Você olha no espelho, vê você, as suas imperfeições físicas. Eu, por exemplo, aqui estou vendo um monte de imperfeição minha. Então a lei funciona como um espelho e mostra o quê? Que eu sou pecador, que Deus tem a sua ira sobre mim.
Então a lei não me pode salvar. E ele fala da transgressão, de não há lei, não há transgressão. Não é que alguém antes da lei não era condenado, era inocentado como alguém que não sabia, né? Um ignorante. Mas como já falamos também no capítulo 2, Deus deixou a luz natural, a luz da consciência, que mostra ainda o que é errado e abala a consciência das pessoas de forma geral. Então, onde não há lei, também não há transgressão. Isso é para dizer que a lei veio depois para realçar a transgressão, para mostrar mais claramente o propósito de Deus quanto à mesma, que era de condenar a humanidade. E essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça de Deus, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. E Paulo então está falando sobre a paternidade de Abraão a todos aqueles que têm fé. E mostra como Abraão esperou contra toda esperança, versículo 18. Isso então, chegamos ao terceiro ponto aqui, que essa salvação por fé somente, ela é contra todas as expectativas. Pensa, a partir do versículo 18, Paulo está falando sobre isso, esperando contra a esperança. Eles eram velhos, entrado em dias, esterilidade por parte de Sara, e mesmo assim, Deus chega a Abraão e fala: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Isso ele cita no versículo 18 de Romanos 4. E aí mostra que a experiência de Abraão com essa fé, ele sem enfraquecer na fé, versículo 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, fala dessa velhice dele, 100 anos, e também Sara com idade avançada. Versículo 20, Abraão não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então ele se fortaleceu dando glórias a Deus, baseado no fato que ele cumpriu aquele sinal da circuncisão. Então ele glorificou a Deus, que concedeu fé a ele, mediante esse selo e esse sinal. Estando plenamente convicto, então falamos sobre verdadeira fé no começo, que era convicção, certeza, confiança. Estamos vendo isso aqui também. Então, as confissões, o Catecismo de Heidelberg, no dia do seu 7, não inventa alguma coisa, mas traz daquilo que é da palavra de Deus. Então, vemos isso na vida do pai da fé, Abraão. Plenamente convicto, versículo 21, de que ele era poderoso para cumprir o que prometer. Então, convicção de que Deus prometeu algo. O que Deus prometeu a gente em Cristo Jesus? Prometeu perdão de pecados, prometeu vida eterna, prometeu ressurreição dos mortos. E assim como Abraão, nós devemos estar convictos dessas coisas. Devemos ser os bem-aventurados, que o texto fala, por confiar nessas coisas. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, aquela fé e aquela circuncisão que foi o selo, Deus está imputando justiça a Abraão. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, nós judeus. Paulo está falando na primeira pessoa do plural, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Então, da mesma maneira como de uma impossibilidade ou de uma expectativa que talvez não existia, de pessoas velhas pudessem ser salvas mediante a confiança, da mesma forma, meus irmãos, nós em Cristo, nós somos salvos mediante uma impossibilidade. Quem de nós poderia dizer ou crer naturalmente que alguém iria ressuscitar dos mortos? Então, mais uma vez, Abraão com o seu corpo amortecido, Sara também, Cristo com seu corpo entregue, morto. É aí, meus irmãos, que Deus quer revelar-nos a salvação. A promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Ele vem, ele cumpre a lei, ele morre, porque a justiça de Deus requeria isso, mas ele ressuscita, vencendo a morte e mostrando que Deus aceitou então o seu sacrifício. E por isso então, esse capítulo termina dizendo
versículo 24, nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, e fala de Cristo mesmo no versículo 25, qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, se Cristo não tivesse cumprido a sua obra, se ele não tivesse vindo como prometido, se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ser salvos. Então, essa promessa foi dada a todos os patriarcas, essa promessa foi dada a nós e devemos abraçar com fé isso. Cristo nos substituiu, Cristo morreu por nós e Cristo ressuscitou para a nossa também ressurreição final, para sermos família de Deus, com todos aqueles que Deus tem ido buscar através do Evangelho, conforme buscou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus vai fazer uma nação, está fazendo uma nação, que é incontável, como as estrelas do céu, e todos nós um dia entraremos naquela cidade a qual Deus tem preparado, que não é Canaã meramente, mas é a pátria celestial, os novos céus, nova terra, junto com Deus, junto com nossos irmãos, a família da fé, e junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que isso possa te consolar nesse momento de tribulação por conta do Covid-19. Nós temos uma grande família, nós temos uma fé que nos foi dada, nada é por nossa conta. É claro que as responsabilidades nós temos de abraçar e de produzir frutos consonantes a essa fé, mas a salvação ela está em Deus. Aquele que começou a boa obra, ele irá completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, sejam abençoados com essa exposição desse capítulo. Se você ficou até o final, beleza, o pastor aqui às vezes pode ser cansativo para você, mas não se concentre na pessoa, mas na palavra de Deus, por meio desse recipiente que também foi alcançado pela mesma graça, e que os irmãos possam ter sido bem alimentados com essa palavra, ok? Nosso convite a você que é ouvinte, se mora aqui no Rio de Janeiro, nós nos reunimos na rua C, número 90, no bairro Aquários, aqui em Cabo Frio. Você é o nosso convidado para, depois dessa situação toda do coronavírus, poder nos visitar e poder ouvir mais da palavra de Deus. Que Deus então te abençoe e até a próxima.